Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça, a paz do Senhor Jesus acompanhe a vida de cada um dos irmãos. Aqueles que vieram nos domingos antecedentes, sabem que nós estamos nesse mês relembrando aquilo que passou a ser chamado de slogan ou resumo da Reforma Protestante. Os 5 solas, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus seja toda a glória. Nós já temos conversado aqui sobre esse momento histórico, há 500 anos atrás, um momento de Deus. Um retorno a grandes, especiais, relevantes mensagens da palavra de Deus. E naquele primeiro domingo, nós como que pavimentamos a estrada pela qual o crente caminha nas suas convicções. É a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. Só ela é autoritativa. Ela é o único livro divino, dos milhões já escritos. Ela é quem perscruta os corações, divide juntas e medulas, é aquela espada de 2 gumes. Nós temos muito a falar sobre a palavra de Deus, já falamos. E então, a partir do domingo passado, nós começamos aqui a entrar no cerne de um grande debate que existia há 500 anos atrás, mas não se iludam, ainda hoje. E a gente tentou resumir a grande pergunta, da qual tantos debates surgiram, que era como? Como ser humano? Como ser humano injusto, como ser humano pecador, como que o ser humano falho pode se livrar no julgamento final, que será feito por um juiz justo, puro, incorruptível, santo. Como? Como se livrar do julgamento, da ira do Deus puro e santo, sendo nós pecadores, decaídos por natureza? Como se livrar da ira vindoura? E é lógico que muitos são os aspectos históricos quanto aos temas efervescentes naquele período. Uma sequência de atalhos que vinham sendo dados pela Igreja Romana, que culminaram naquela época de Lutero, com a possibilidade da igreja vender essa inocência final, nas chamadas indulgências. Vocês conhecem a história, os desvios de Tetzel, que falava: quando tilinta a moeda aqui no cofre da igreja, uma alma sai do purgatório, ou a sua mesma vai direto para o céu. Esse era o tema. E nós precisamos respondê-los na dinâmica e na perspectiva desses 3 solas que estão no recheio que nós estamos conversando. Solus Christus, sola gratia, sola fide. E eu confesso aos irmãos que tenho sido tomado assim de um senso de pequenez tão grande de falar de verdades que são tão preciosas. Tenho estudado nesse período e nós estamos com muito material nos 500 anos da Reforma, então tem muitos estudos, muitas pregações, muitos teólogos de requinte, indo às Escrituras, mostrando o momento histórico, as verdades. E de repente nós temos aqui nos minutos que nos são dados, a meta de falar sobre um desses solas, que eu chamaria de o início de tudo.
eu chamaria de a mola propulsora da solução do homem, que é somente a graça. Agora, como é que explica esse negócio? Eu preciso então convidá-los a irem às Escrituras comigo, a um dentre vários, mas talvez um dos mais conhecidos textos a respeito da graça de Deus derramada a nós. Efésios, capítulo 2. Gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura das Escrituras a partir do versículo 1. Que o Espírito nos guie e nos ilumine na leitura da palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ó Senhor, nós lemos a tua palavra, um desejo salta ao nosso coração. Faça compreensível a nossa mente, ao nosso coração. Revela-nos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Como eu dizia, um dos grandes temas nevrálgicos era como? Como chegar lá? Como se livrar? Como se safar? Como ser inocentado? Como ser reconhecido justo? E é bom que se diga, a igreja romana, ela não desconhecia ou não afastava as Escrituras, ou não desconhecia, não afastava Cristo, a graça, a fé, não. Mas a estrutura pela qual se chegaria a essa condição de justo diante do Deus puro, santo e justo, era uma obra de Cristo e eu, da graça, mas dos méritos, da fé e das obras. E é por isso que no slogan da Reforma se repete, é o sol, é o solos, é o sol, é o sola, é o sole, porque há uma estrutura
natura de salvação e de justificação que nós encontramos somente nas Escrituras, que é aperfeiçoada e completa somente na obra redentora de Cristo, que é originada e nos atrai somente pela graça, que linka o amor de Deus com a obra de Cristo somente pela fé, e que, portanto, redunda apenas em glória somente a Deus. Esse é o resumo. Esse é o resumo. Quando a gente fala de sola graça, somente a graça, e a gente lê textos como esse, eu sei que muita gente vai dizer: eu gosto disso aí, é isso aí que é bom, é isso aí que tem que ser pregado, somente a graça. Mas deixa eu fazer uma provocação. Se a sua vida não foi radicalmente transformada na sua caminhada com Cristo, é provável que você ainda não entendeu a dimensão da graça. Porque graça é o favor imerecido, é um presente. Quem aqui gosta de ganhar presente, fica sentado? Sabia? Todo mundo? Quer dizer, eu também devia ter sentado. Bom demais. Né? E é raro, mas às vezes acontece. O seu nome está lá no sorteio. Tem muita gente. Vamos sortear aqui, ou uma Bíblia comentada, ou então um smartphone com todos os aplicativos das Bíblias, né? E de repente quem ganha? Você. Não é por nada que você fez, não foi merecimento, você foi sorteado. Você não vai ficar feliz? Vai. E muita gente lida com a graça de Deus como se fosse isso. Cara, que negócio legal. Ó, a gente ganha. Mas por mais que seja o último smartphone, por mais que você nem tenha o smartphone, esse presente, ele não é indispensável. Ele não tem a capacidade de alterar a sua vida e o seu destino final. Ele não tem como mudar a sua natureza. Mas a graça é diferente. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é na estrutura do texto, como é que o Espírito Santo, na instrumentalidade do apóstolo Paulo, lança luzes sobre a graça. Como é que ele faz isso? Como é que ele lança luz sobre a suprema, essa é a expressão, a suprema riqueza da sua graça? Como que ele lança luzes? Ele lança luz de um jeito único. Ele começa dizendo da nossa condição. Vocês e eu somos por natureza destinados à ira de Deus. Sabem por quê? Porque nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Espera aí, Roberto, essa parte eu não gosto não. Queria que você falasse só assim, da graça, fala aí. Na graça, é da graça que nós estamos falando. Não há um outro meio de nós falarmos sobre a graça, não há um outro meio de você compreender a extensão do que é a graça, se você não entender a sua condição. Vocês sabem a diferença entre um doente e um morto? Talvez eu não precise gastar muito tempo fazendo essa diferença, né? A gente adoece. Tem gente aqui que tem doenças crônicas. Quem sabe uma diabetes, quem sabe um problema de hipertensão. E você vai ao médico. E você chega ao médico e o médico é maravilhoso. O médico é imprescindível. Ele pega os exames, ele tem o conhecimento,
ele prescreve os remédios, ele diz, não come isso, come aquilo, dorme tal hora, toma esse remédio, nessa dosagem, é ou não é? Mas você reconhece que está doente, você procura o médico, e outra, os médicos, e essa igreja aqui é presenteada com muitos médicos, sabem, não adianta eles darem a melhor prescrição, a melhor orientação, e você sai de lá, e você vai comer o que não pode, não vai tomar o remédio, e você vai dar com os burros na água. Só que muita gente acha que na relação com Deus é assim, que o ser humano está doente, talvez até muito doente, e portanto, Jesus, a graça, vão ser muito boas, como um médico, mas eu preciso realizar, entender e preciso executar. A didática das Escrituras chama eu e você e diz da maneira mais forte e contundente, você é um morto nos seus delitos e nos seus pecados. E essa pregação e essa mensagem, ela é da essência da pregação da graça. Há um pregador que ficou muito conhecido em Londres como o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, nome chique. Era o pastor titular lá do Tabernáculo de Londres. E certa feita fizeram a seguinte pergunta para ele. O Charles, se você soubesse que você terá apenas 50 minutos, uma única vez na vida, em contato com uma pessoa que não conhece a Cristo, é exatamente a distância da viagem de trem de uma cidade que eu me esqueci o nome até Londres. Ô Charles, você só tem uma viagem onde você se encontrará com essa pessoa, nunca mais haverá. Como você apresentaria o Evangelho? Como você apresentaria a salvação? E a resposta de Charles Spurgeon foi, eu gastaria 45 minutos falando sobre a condição perdida da pessoa. Eu gastaria 45 minutos revelando a ela como nós, até mesmo no auge dos nossos melhores atos, como somos, como dizia Lutero, um cavalo montado por Satanás. E nos 5 minutos finais, eu lhe apresentaria a graça de Deus revelada em Jesus, que nos é dada mediante a fé. Porque é assim que funciona com a gente. Eu no primeiro culto fiz uma ilustração. Mostrei isso aqui e disse, quem sabe o que é isso aqui? Ah, é um smartphone. Digo, não. Isso aqui não é só um smartphone. Isso daqui é o novo aparato tecnológico desenvolvido pela NASA. Conseguiu. Sabe o que é? Isso é um paraquedas eletrônico, robótico, com inteligência artificial. Ele é um fenômeno. Aí você fala, certo. O que ele faz? Quando você entra numa aeronave, ele escaneia a aeronave, ele consegue saber as portas de emergência, ele identifica tudo, e se ocorrer uma determinada desaceleração, uma queda, ele automaticamente, ele gruda no teu peito, ele solta alças, ele lhe trava, e ele lhe puxa, e ele automaticamente lhe carrega até a porta da saída de emergência mais próxima, e ali com seus sistemas eletrônicos de coordenadas, inteligência artificial, ele abre sozinho aquela porta, e ele consegue te jogar para fora da aeronave, e ele espera o tempo adequado para poder inflar o paraquedas, e ele é teleguiado, e o levará a um lugar seguro. Você fala, nossa. Talvez você fale, caramba, o ser humano, né? Cada vez se superando. Tá, certo. Outra coisa completamente diferente. É se eu dissesse para vocês que nós não estamos numa nave do templo, nós estamos no avião. E mudaria completamente se você tivesse ouvido do comandante, din,
perdão. Atenção, senhores passageiros, não posso esconder a situação, não obstante todos os nossos esforços. Os motores apagaram, estamos apenas planando, eu perdi o controle da aeronave, estamos a menos de 5 minutos da Cordilheira dos Andes, não há o que fazer, nós vamos chocar. Aí eu levanto e falo assim, gente, esse aqui é um paraquedas da NASA, vocês acham que eu vou conseguir terminar de falar? Vocês vão ter pulado aqui e dizer, é meu, me dá, é meu, e rouba, e puxa, eu quero, porque você entendeu a sua situação. Pois eu queria dizer para vocês, queridos, que nós estamos nesse avião. A nossa vida, ela é por natureza destinada à ira de Deus. Está ali. Mas talvez você não se deu conta. E talvez você não tenha entendido a preciosidade da graça. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe desse mundo, segundo os nossos pensamentos, as inclinações da nossa carne. Nós, por natureza, somos filhos da ira de Deus. Ah, queridos, talvez na didática do Espírito e na tentativa de poder mostrar a vocês, eu preciso reforçar esse ponto. Sabe por quê? Porque ocorre muito de talvez gente do nosso métier, gente que cresce na igreja, cresce bonitinho demais, arrumadinho demais, penteadinho, e pode passar ao largo dessa que é uma verdade preciosíssima, para que você entenda a relevância da graça. E eu digo isso porque muita gente vai dizer, Roberto, olha, mortos nos delitos e pecados, e segundo o curso desse mundo, e o poder que opera nesse mundo, e segundo a carne, esse negócio tem mesmo. Tem muito assassino, estuprador aí, tem uma turma aí, olha, essa turma precisa mesmo. Mas no fundo você acha que não. Você conta suas histórias para os outros, contando vantagens sobre você. Até mesmo se você é vitimado, é culpa dos opressores e do poder. E nós somos instintivamente cheios de méritos, e isso nos impede de conhecer, com a extensão que é a graça de Deus. E eu digo isso porque, de alguma forma, eu nasci num lar evangélico. Diz a minha mãe que eu era um bebê anjo. Ela fala, mas era o bebê mais lindo. Diz ela que se eu tivesse com muita fome, sujo, e a coisa, o máximo que eu fazia era, diz ela. Cresci decorando versículo. Aos 9 anos, uma atividade na igreja com pré-adolescentes. Eu dei uma classe numa escola dominical para a igreja inteira. Não tive crise da adolescência, rebeldia, desvaneios, experimentar, fazer nada. Não. Casa, líder dos adolescentes, crise lá, firme, cresci, né? Estudando, não colava, aqui é filar, não filava, né? Você vai crescendo com aquilo. Me casei aos 27 anos, virgem, guardado com a minha esposa, ócio, precioso. Mas eu me recordo de às vezes ouvir um testemunho daqueles, do cara que diz, eu estava nos vícios, eu estava na prostituição, mas o Senhor me tirou com mão poderosa, aquele salmo é meu, me tirou do poço da perdição, do tremedal de lamas, me firmou os pés sobre uma rocha, pôs nos meus lábios um novo cântico, e o cara cantava, e eu olhava e falava assim, meu Deus, eu nunca vou dar um testemunho desse, porque eu sempre fui bom. E isso é uma das maiores ciladas do inimigo. Deixa eu dizer um negócio para você. Há uma coisinha que pode acender uma luz se você tem alguma avaliação de mérito.
é quando você fica com raiva de Deus, quando, por exemplo, Ele não atendeu aquela sua oração. Ou você fica com raiva de Deus porque de repente aconteceu uma coisa muito ruim na sua vida ou na sua casa. E lá no fundo você fica, poxa, eu tenho me esforçado tanto, tenho caminhado tanto com o Senhor, eu tenho ido para a igreja, eu acordo cedo, fico ouvindo aquele povo lá gritando, e eu ainda ajudo, eu tenho tentado, eu feito, e o que eu ganho? Só lambada. Esse raciocínio, normalmente, é de quem não entendeu a sua condição de morto espiritual diante de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. A graça, ela é indispensável, ela é imprescindível. Sem a graça não há o que fazer, porque enquanto doente ainda procura o doutor, enquanto doente ainda toma o remédio, lê a bula, faz direitinho, o morto, quer tenha morrido bonitinho, quer tenha morrido feiamente, ele está morto. Ele precisa de uma ressurreição, ele precisa de um poder exterior, ele precisa de alguma coisa que o traga, ele precisa, como Lázaro precisou, de alguém que dissesse, ô Lázaro, vem para fora. E o Senhor continua ao longo da história chamando o nome daqueles que estão mortos, mas que carecem desesperadamente da graça dele. E se de um lado, para você reconhecer a dimensão de um presente, é você saber o quanto ele é indispensável, o quanto ele é imprescindível, de outro lado, uma coisa faz você também ter a real percepção de um presente, é o quanto ele custou. É o quanto custou. A graça de Deus, ela não é uma graça barata, ela não é uma graça daquele que deseja uma libertinagem e via assim, mas Deus, ele passa a mão na minha cabecinha e fala assim, que bonitinho, beleza. Não é assim. A graça custou a morte do Filho de Deus lá na cruz. Mas preste atenção para você entender a dimensão desse preço. Lá na cruz, nós somos extremamente compadecidos, porque afinal de contas, Jesus carregou uma cruz pesada. Somos compadecidos porque Jesus levou chibatadas com aqueles açoites romanos, que quando a gente vê no filme, as pontinhas de ossos que encravam nas costas, e quando puxa de lacera, aquilo dói em nós, e vemos o preço que Jesus pagou. As coroas de espinhos que são cravadas, e elas adentram a cabeça do Senhor Jesus, a lança que trespassa, nós ficamos abismados com o preço pago. Mas esse não é o maior sofrimento. Esse não é o maior preço. Porque Jesus, quando estava na cruz, ele não clamou, minhas mãos, ai minhas mãos, ou meus pés, minha cabeça. Não. O que ele clama é, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, o Cristo que padece, ele recebe a ira de Deus que era destinada a nós por natureza. Deus, na cruz, vira as costas e abandona-lhe o seu filho com o cálice da ira. Por que Cristo diz, se possível, passa de mim esse cálice? Porque ele sabia que a ira de Deus pelos pecados nossos, que seria derramada sobre ele ali na cruz, e não foi nenhuma outra dor que o fez clamar, a não ser a dor de experimentar a ira de Deus em nosso lugar. Porque quando você sabe quanto custou um presente, que era indispensável, isso começa a mudar tudo.
Mas a terceira coisa que é preciso que você compreenda, para que você tenha a real dimensão do presente que você recebe, é primeiro, o quão imprescindível ele é para salvar a sua vida. Segundo, é o quanto ele custou para que pudesse ser dado a você. Mas terceiro é o que esse presente gera na sua vida. Quais são os efeitos desse presente agora que ele é seu. E para isso eu queria ler com vocês. Estamos em Efésios 2, a partir do versículo 4. Esse hino sobre o amor e a graça de Deus toma contornos e relevos magnânimos. Quando nós lemos os primeiros 3 versos e entendemos a nossa condição. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e ele reforça, e estando nós mortos nos nossos delitos, preste atenção nos efeitos do presente, da graça de Deus revelada em Jesus. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou. Terceiro efeito agora. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, presta atenção, presta atenção, preste atenção. A condição do homem sem Deus é morta, espiritualmente morta. Sabe o que as Escrituras falam? Romanos 3, era um dos textos que poderíamos ter lido. Não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nessa estrutura, a graça de Deus é um desfibrilador espiritual que faz tum! E quando você abre os olhos, diz o texto que ele te pega e ele te une a Cristo. Vocês conseguiram perceber a dinâmica? Nos deu vida em Cristo. E juntamente com Cristo, ressuscitou. E te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Vocês percebem? Eu não tenho capacidade de fazer a estrutura exegésica desse texto no original. Mas é um negócio fantástico. Tem umas preposições aqui nos textos que linka todos esses verbos do dar a vida, do ressuscitar e do assentar, todos são ligados nessa expressão do conjuntamente com Cristo. Preste atenção, a graça de Deus, ela nos ressuscita, que é a única coisa que o morto pode querer ter. Nada mais ajuda. Formal, perfuminho, não altera a sua condição. Ressuscita e une a Cristo. E lá em Cristo, 3 coisas o texto diz que são realizadas em nós. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora nós temos vida. E Romanos diz, é vida abundante, é uma vida espiritual. Os olhos do nosso coração foram abertos, nós agora entendemos a magnitude do Senhor majestoso, Criador de todas as coisas. Nós entendemos a tragédia e os efeitos deletérios do pecado, que Romanos 5, que era um outro que nós poderíamos ter estudado aqui, a partir do versículo 12, vai dizer que por um só homem entra o pecado no mundo, e esse pecado contamina por hereditariedade genética todos nós. De repente, nós temos vida. Mas há uma outra coisa, diz, em Cristo Ele nos ressuscitou. Mas Ele diz mais, em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. Isso aqui não é um negócio fácil de entender não, viu gente? Preste atenção. Os efeitos desse presente que nos é dado pela graça em Cristo Jesus, não é um negócio simples não.
essa nova identidade que nós temos em Cristo, só para vocês terem ideia, aqui na igreja, nos grupos de discipulado que os pastores têm, só para estudar que nova identidade é essa que nós estamos em Cristo, os grupos chegam a levar 1 ano, toda semana estudando. 1 ano. Porque, olha aqui comigo, os verbos estão todos no passado. A graça de Deus te leva, te une a Cristo, e aí o texto diz, vai dar vida, deu vida. Vai ressuscitar, então, já ressuscitou. Vai ter a glória, já está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Mas como assim? Vai estudar. Isso aqui é um negócio denso demais. E eu vou novamente lhe dizer, você só consegue compreender a dimensão do presente que você recebe quando você sabe que ele era completamente indispensável, quanto ele custou, mas quando você sabe o que isso fez na sua vida. Porque assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tudo se passou. Tudo se fez novo. Já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A nossa união com Cristo, ela realiza uma obra tão perfeita que transforma a nossa identidade de uma maneira tão formidável que o texto diz que o amor de Deus, que Ele nos amou tanto, mesmo a gente morto no delito e pecado, pegou a gente, nos uniu com Cristo e já nos deu vida, ressurreição e glória celestial. Que é isso, Roberto? Olha, eu estou lendo o que está aí. Não tenho a pretensão e nem quero que ninguém saia daqui dizendo que conhece Efésios 2, porque isso daqui é uma pérola preciosa. É mais um daqueles momentos que os teólogos precisam dar uma de bipolar, de esquizofrênico. Isso aqui é o já e ainda não. A gente já tem a vida, a gente já tem uma nova identidade, já ressuscitamos com Cristo, e isso nós temos no simbolismo do batismo, nós já estamos com Cristo nas regiões celestiais, mas ainda estamos aqui. Esse negócio não é fácil de entender, não. Eu tentei fazer um exemplozinho aqui no primeiro culto, mas exemplozinho besta, às vezes ele traz a gente para muito perto do chão, quando a coisa é na estratosfera. Aí eu imagino um campeonato de futebol, campeonato brasileiro. Né? Estão lá os times e tudo mais, de repente sai uma decisão, sei lá, todos os times escalaram jogadores que não tinham o tempo adequado, a idade adequada, não tinha, e todos eles perderam todos os pontos, mas você foi o contrário, como só, você ganhou todos os pontos, só que o campeonato tem uma regra, o campeão, ele só pega a taça, as medalhas da volta olímpica no último jogo, só que você já está com a pontuação tão alta e os outros não têm pontuação, que não tem mais jeito, você já é o campeão, já é, mas só pode pegar a taça e a medalha lá no final, e até chegar lá, vai ter que jogar as partidas, leva canelada, às vezes vai para o departamento médico, às vezes parece que sofre uma injustiça, um revés, mas já é campeão, a taça está lá, a medalha está lá. Não é bestinho o exemplo? Mas vem aqui comigo. Essa é a nossa nova identidade em Cristo. A graça, ela faz em nós uma obra completa. Nós estamos aqui, estamos jogando a partida. Mas se nós tivermos, preste atenção no que eu vou dizer, mas se nós tivermos a dimensão de que a gente já é campeão, cadê a ansiedade? Cadê esse sofrimento todo com a vida? Cadê? Vai embora, porque você está unido com Cristo. A graça de Deus, ela é espantosa, ela é formidável. Diz o texto que Deus, preste atenção, o verso seguinte vai dizer que em Cristo Deus faz uma obra tão completa em nós, para um propósito, para revelar pelos séculos vindouros a supremacia da riqueza da sua graça. E você está aí sem entender. Meu Deus. Indispensável.
o preço mais caro já pago e os efeitos mais transformadores possíveis. Quando você entende isso, isso muda a sua vida radicalmente. Não dá mais, veja, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. E talvez uma noite inteira dure a nossa tristeza, mas a alegria vem de manhã, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e são a causa de não sermos consumidos. Os nossos olhos, mesmo em meio ao caos, eles vão se virar para a graça de Deus. Que isso? Eu estava morto, eu não tinha nada a oferecer, Ele me ressuscita, Ele me une com Cristo, Ele me dá uma nova identidade completa, e Ele me garante a vitória. Eu sou campeão no Senhor. Meus amados, só a graça, somente a graça. Mas alguém deve estar dizendo aí, é isso aí, estou ouvindo a palavra, esse Deus, essa graça mesmo, foi. E que bom que eu vim, e que bom que eu criei, porque meu irmão mesmo e aquele povo lá do trabalho, ali é que é ruim mesmo, porque quem creu foi eu. De repente, você que está sendo desbastado da sua caminhada de mérito, na sua caminhada de ponto positivo na agenda da tia, o Senhor, Ele como que, uma instrumentalidade maravilhosa, Ele fecha num resumo, que é um resumo estonteante, Ele reafirma, versículo 8, porque pela graça sois salvos. É isso mesmo, é mediante a fé. É você crer nessa obra redentora de Cristo, só que isso não vem de vós, isso é dom de Deus, e não é de obras, para que ninguém se glorie. Como assim? Como assim não vai sobrar nada para mim? E eu vou falar o quê para os meus amigos? Eu tenho que falar que eu fiz alguma coisa. Não pode ser assim, eu tenho que fazer. E Deus nos humilha para dizer que você jamais o buscaria. Você jamais creria na loucura do Evangelho. Você jamais entenderia a extensão desse favor imerecido que é a graça de Deus, não fosse pela própria graça de Deus que lhe dá o dom da fé. Se não fosse o bullying do domingo passado, eu ia falar, uau! Uau! É na graça de Deus. Somos salvos. É porque você crê. Mas isso aí é dom de Deus. Ele te atrai. Queridos, preste atenção, olha aqui para mim, cuidado com os raciocínios. Cuidado com o raciocínio que vem na sua mente. Primeiro que o profeta Isaías, dizendo a palavra de Deus, ele diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Porque assim como é distante a terra dos céus, assim são distantes os vossos pensamentos dos meus pensamentos. Deus tem uma engrenagem muito melhor do que o que a gente pode entender. Deixa eu dizer mais. Se o plano de redenção de Deus, em alguma medida, dependesse fosse da sua iniciativa, dependesse fosse de uma atuação humana, você teria que concordar comigo que, em tese, se todos os homens dissessem, não preciso, no final não teria um salvo, e toda a estrutura de salvação de Deus, ele ia ficar lá assim, caramba, mas você viu Jesus, a gente no conselho eterno, fez todo esse plano, mas ninguém está querendo, não é assim que acontece, o Senhor realiza os seus propósitos, e a salvação, um povo redimido, terá para a glória do Senhor, e ao invés de isso ser um desânimo ao evangelismo, a proclamação é um encorajamento, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que de todo povo, raça, tribo, língua, nação, de todos terá gente lá, naquele culto que ocorre nos céus,
quer dizer que você pode ir aos rincões mais esquisitos. Você que quer explodir o Congresso Nacional, você pode ir lá pregar, que a graça de Deus encontra a gente lá e salva. Você pode ir àqueles que são os aborígenas mais distantes, aqueles que parecem que ninguém jamais vai conseguir explicar nada. Você pode ir, porque quem faz e entrega o maior presente da história, que é indispensável, que custou a morte de Cristo, recebendo a ira de Deus, e que dá os efeitos da união com Cristo, Ele realiza a sua obra até o final. Isso nos humilha, mas isso me encoraja, queridos, isso me estabiliza. Não está nesses ombros aqui, está nas mãos do meu Senhor. Ele me salvou. Vamos terminar? O texto vai para um último versículo, onde parece que o Espírito, de alguma forma, ele quis dar uma prova dos 9, um tira-teima, que serve para você. Serve para você. Não é para você conquistar, você foi conquistado. Mas é um bom tira-teima. O que é que o texto sagrado diz? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Percebe que ele termina mostrando que tem um negócio que pode ajudar você a entender se realmente você conhece a graça, se realmente você é de Jesus, se realmente você é salvo. Ele diz: vocês são feitura de Deus. Sabe que palavra é essa aí no original? Vou dizer para vocês, é a palavra poema. Não é legal? Vocês são um poema de Deus. E quando a gente olha aqui, eu tenho um aplicativo aqui que é sabido toda a vida, ele vai explicar o que é essa palavra e que dá origem à nossa palavra poema. Ele coloca que essa feitura de Deus, que é poema, ele diz, significa uma obra de arte. Como um poema. Imagina a sua vida, preste atenção. Você que foi alcançado pelo desfibrilador da graça de Deus. Ele diz, a sua vida é um poema. Tem os dramas, tem os descansos, mas é o poeta. E nesse drama da nossa história, da obra de arte, o texto nos diz que nós, que somos poema de Deus, e nós, que agora estamos em Cristo, nós temos um enredo que é traçado por esse Deus, e esse enredo, ele chama de boas obras. Quero contar, para terminar, uma ilustração que eu ouvi, e de alguma forma tentar aplicar o que é que eu entendo do que está aqui nesse texto. Alguns anos atrás, numa conferência da editora Fiel, eu ouvi um pastor chamado Joel Bick, e ele então contou uma ilustração que chamou a minha atenção. E ele dizia que há muito tempo atrás, num país longínquo, ainda vigente a escravatura, um homem, muito bem postado, ele chega naquele lugarejo no exato momento em que um leilão de escravos acontece. Quando ele se aproxima, há uma jovem escrava, muito bonita, que está sendo leiloada. E há dois senhores que estão ali, lance a lance, disputando a aquisição daquela escrava. Mas são reconhecidos na cidade pela sua maldade,
com seus escravos. E aquela que está para ser vendida, conhece as reputações, tomada daquele pavor do que lhe aguarda. E já encerrando os lances pelo valor exorbitante que estavam chegando, de repente, aquele senhor levanta sua mão, e o leiloeiro então olha para ele, e ele diz: eu ofereço 10 vezes mais. O silêncio toma conta, todos se voltam para ele, e o leiloeiro redargui: como? Qual o valor? 10 vezes mais que o último lance. Então o leiloeiro, ele é tomado, de uma grande animação, e ele bate com o martelo e diz: vendido para o cavalheiro, temos um novo recorde da venda de escravos. Então o Senhor se aproxima, porque aquela escrava que está manietada, com uma cordinha para ser levada, quando ele então pega para trazê-la, naquelas estradas de terra empoeirada, ela então chuta o máximo de terra que ela consegue, até que ele para e olha para trás, e ela então tira a maior cusparada que pode, cospe na cara dele, e ele continua sujo, com a cusparada, está levando, até que chega no meio da cidade, no escritório, lá ele entra, e alguém fica tomando conta dela, então ele sai. E ele sai com um papel e entrega para ela, e diz: essa é a sua alforria, você agora é livre. E ele então tira as algemas, entrega o papel, mas ele tira, ele diz: isso daqui é mais do que o preço que foi pago no leilão por você, mas isso é seu, porque com isso você vai se sustentar por muito tempo. E aquela mulher agora fica ali, sentada, extasiada, com a sua liberdade, com os suprimentos, e o cavalheiro vai. E a mente dela dobra, e ela pensa, ela diz: o que é isso? Que amor é esse? Que desprendimento é esse? O que está acontecendo? Esse sempre foi o meu sonho, e agora eu estou livre e eu tenho sustento. Mas parece que quando ela vê ele virando a próxima curva, ela está num estado de trauma, porque ela foi atropelada pela graça. Ali ela abandona todo o papel, todo o recurso, e ela sai correndo. E ela sai correndo, e ela se aproxima do cavalheiro, joga aos seus pés, o segura e diz: deixe-me ser sua escrava. Deixe-me ser sua escrava, eu preciso lhe conhecer, eu quero saber a música que você mais gosta, eu vou cantar, eu quero saber qual é a comida que você gosta, porque eu vou preparar, eu preciso ser sua escrava, porque eu agora sou livre, mas eu fui atropelada pela graça. Queridos, essa é a história de quem entende a graça do Senhor. Muda as conversas, não é mais... o que é que pode? E o que é que não pode? Não, até aqui pode. Isso aqui pode? Mas isso aqui tem gente que faz. Mas não! Quem entende a graça, ele larga tudo aquilo que pensou, que quis, e ele corre para aquele que o salvou, para aquele que pagou o preço, para aquele que o libertou, para aquele que mudou a sua estrutura de expectativa de vida, para aquele que lhe deu tudo que sempre sonhou, mais, e que ao final você descobre que o que mais você precisa agora é de viver para Ele, é de viver com Ele, é de conhecê-lo. E o trauma da graça nos leva a Jesus. Quem entende a graça tem a sua vida radicalmente transformada. Não tem jeito, você quer conhecer mais a Cristo. Não tem jeito, você vai mergulhar nos evangelhos. Não tem jeito, você vai falar desse Senhor, porque as pessoas precisam ouvir dessa graça. Não tem jeito, se Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos amou. O que Ele está pedindo? Ame os outros com a graça que você foi alcançado. O que nós que não entendemos a graça fazemos? Não, aí não. Bateu, levou.
Não. Eu sou pernambucano. Resolvo é na peixeira. Não leva o desaforo para casa. Não entendeu a graça. Não está seguindo o Senhor. Não, eu não sofro dano, não. Sofre ele. Jesus, na caminhada conosco, fala: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. E se ele tiver sede, dá de beber. Porque quando você faz isso, você amontoa brasas vivas na cabeça dele. Sabe o que é isso? É o trauma da graça. Queridos, vá de maneira desprendida e vença o mal com o bem. Vá. Você não é mais preso, e as pessoas que não esperam e que você então é gracioso quando a pessoa menos merece, quando menos, inclusive era quem tinha que torcer o pescoço, de repente a pessoa começa a ser traumatizada. Quem é fulano? Que amor é esse? Quem é essa pessoa? O que é isso? Essa pessoa só tem uma forma. Quando nós somos atropelados pela graça, compreendemos a sua extensão, nós caminharemos com Cristo, conhecendo, vivendo para Ele. É porque eu tenho que conquistar alguma coisa? Não, é porque eu fui conquistado. É porque é um jugo? Não, é porque é o meu prazer, é o meu deleite, a minha vida com o meu Senhor, para a glória dEle. Ó Deus, como é que a gente pode te agradecer, Pai? Tamanha dádiva, tamanha graça. Esse negócio nos humilha tanto, Pai, porque na nossa estrutura, a gente quer sempre ter alguma coisa para contar. A gente quer sempre dizer alguma coisa que a gente fez. A gente quer sempre nos legitimar em função do outro. A gente sempre acha que a gente é melhor. É assim, Pai. O Senhor conhece. E o Senhor nos leva à lona para revelar, se não fosse o amor com que o Senhor nos amou, uma graça estonteante, nós continuaríamos mortos. Todos nós, por natureza, filhos da ira, recebendo uma merecida condenação eterna. Mas o Senhor, Pai, veio, e o Senhor então se revela a nós, o Senhor nos faz abrir os olhos, e o Senhor nos une a Cristo. O Senhor já realiza em nós tudo que tem que ser realizado. Nós já podemos descansar na salvação do Senhor, que foi aplicada a nós pelos méritos de Cristo, e a fé que nos uniu a essa realidade é dádiva do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Podia a nossa língua portuguesa ter outra palavra assim, bem maior, para a gente poder agradecer, mas talvez a maior gratidão que nós teremos é vivermos para o Senhor, caminhando com o Senhor, conhecendo mais o Senhor, revelando mais o Senhor a todos com os quais convivemos, como verdadeiros embaixadores de Cristo, como se Deus por nosso intermédio exortasse, como se nós exalássemos o bom perfume de Cristo por onde quer que passemos. Ó Deus, revela a Tua graça. Se há alguém aqui que talvez não a tinha compreendido na extensão do tamanho da medição suprema e rica que ela é, e que o Senhor então encontre gente aqui, que o Senhor transforme vidas aqui, e que o Senhor mude os desejos e anelos do nosso coração para serem Teus. Nós fazemos essa oração porque nós temos um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, o Senhor. E é por Ele que nós oramos. Amém.